Olá, eu sou o Gabriel Otávio do primeiro ano A de Educação Física da UEMP e hoje eu vou apresentar toda a respiração celular, toda a produção de energia do nosso corpo, dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Logo na primeira etapa do processo da glicólise, está logo como característica principal a fase de investimento, onde vai ser atribuído ADPs para assim ocorrer o começo do processo da glicólise. Vale lembrar que a glicólise ocorre no citoplasma, todo esse processo da glicólise é um processo anaeróbico, ou seja, não possui qualquer relação com o oxigênio nesse processo. Então, começando todo o processo lá com a glicólise, vai ser atribuído os ATPs para assim ocorrer a quebra da glicólise para ela gerar uma frutose. Assim que gerou a frutose, ela vai ter o sulfato cada um e ela vai novamente sofrer um rearranjo, ela novamente vai quebrar a molécula. Assim, formando duas moléculas separadas, uma para cada lado. Aí, com isso, vem o NAD, o receptor de elétrons e hidrogênios e transportador, que vai pegar hidrogênios e elétrons consigo e virar NADH. No caso, separaram duas moléculas diferentes, são dois NADH. Elétrons viraram NADH, vai vir um fosfato a mais para cada molécula. Antes tinha um fosfato, agora cada molécula vai ter dois fosfatos, o que vai atrair a adenosina difosfato para querer pegar esses fosfatos para ela, para assim gerar o ATP. Então o ADP, adenosina difosfato, pega um fosfato e vira adenosina trifosfato, famoso ATP. E assim ocorre com os 4 fosfatos, 4 ATPs são gerados. E assim que formam as 3 moléculazinhas, se tornam os piruvatos. E no final do processo, o saldo final líquido de ATPs vão ser 2, pois lá no começo foram investidos 2 ATPs para gerarem 4. 4 menos 2, 2 ATPs no saldo líquido final. Então esse é o processo de recompensação da molécula que foi investido lá no início. Agora indo para a segunda fase da respiração celular, que vai começar o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Mas antes de chegar no ciclo, tem a fase preparatória para chegar lá. A fase que a gente vai transformar os piruvatos no acetil-CoA. E esse processo ocorre quando o piruvato ele se dioxida, liberando CO2, onde aí o NAD novamente vai vir, pega os elétrons, os hidrogênios, vira um NADH, e o piruvato acaba virando um acetil. Com o acetil lá, vem a coenzima A, se junta ao acetil e forma o acetil-CoA. Lembrando que eram duas moléculas e isso ocorre 2 vezes. O verdadeiro ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, vamos ter lá o acetil-CoA, feito na fase preparatória, ele vai se juntar com o oxalacetato, formando assim um citrato, com 6 moléculas de carbono. Aí ele vai sofrer um rearranjo, onde vai liberar CO2 de novo e ele vai perder uma dos seus carbonos, ficando com 5 carbonos e se tornando o alfa-cetoglutarato. E com isso, nesse processo, o NAD vem, pega os elétrons e os hidrogênios também e vira NADH. Feito alfa-cetoglutarato, ele sofre novamente um rearranjo para perder mais uma molécula de carbono, ficando com 4 moléculas de carbono que formam succinil-CoA. Aí novamente libera CO2, o NAD vem, pega os hidrogênios e elétrons, viram NADH. Logo após o succinil-CoA sendo feito, ele vai se tornar um succinato, ainda com 4 carbonos, só que daí vai entrar um fosfato nisso aí. O fosfato vai se ligar aos 4 carbonos, se tornando succinato. Aí ele chama a atenção do GDP, onde ele vai se tornar GTP e depois ATP, gerando assim uma molécula de ATP. Enquanto isso, vem um FAD e também pega elétrons e hidrogênios, um pouco menos do que o NAD. Depois de todo o processo do succinato, ele vai virar um fumarato, onde o H2O vai entrar na jogada e vai se juntar a ele. Assim, depois se tornando um malato, no qual, até ele se tornar novamente um oxalacetato, o NAD vai vir pegar elétrons e hidrogênios também, que daí ele vira um oxalacetato novamente, dando início a todo o ciclo novamente. Porque daí vai vir um acetil-CoA novamente, vai se juntar ao oxalacetato e vai fazer todo o ciclo novamente. Lembrando que todo o processo do ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria.
Agora, na última etapa da respiração celular, temos a cadeia respiratória, que vai ser esse o processo que vai gerar a maior produção de energia de toda a respiração celular. Aqui que vai ocorrer todo o processo de formação de ATPs, que vai ser na cadeia respiratória. De início, para dar o início do processo da cadeia respiratória, e a cadeia respiratória ocorre também na mitocôndria, entre o espaço entre as membranas, as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. O processo da cadeia respiratória ele vai começar nessa primeira proteína, lembrando que cada uma dessas quatro aqui são proteínas, começando na primeira, que é o NAD desidrogenase, até chegar no último, essa proteína mais diferente, que é o ATP sintase, onde vai ser produzido os ATPs. Então, para começar todo o processo, vem o NAD transportando elétrons e hidrogênios, vai vir na primeira proteína e vai colocar elétrons na primeira proteína, abrindo passagem para os hidrogênios subirem, acoplando hidrogênios aqui e fazendo isso toda hora. Depois vem o FAG na segunda proteína e faz a mesma coisa, só que colocando menos hidrogênios, pois ele consegue carregar menos hidrogênios do que o NAD. Aí isso ocorrendo todas as vezes com todos os NADs que foram produzidos anteriormente, vai acoplando hidrogênios em todo o espaço entre as membranas, onde vai acontecer os transportes passivos, onde vai ter maior concentração e menor concentração. Muitos hidrogênios acoplados aqui em cima, eles vão ter que sair para algum lugar, que vai ser na ATP sintase, essa proteína aqui, ela vai funcionar como uma espécie de catraca. Os hidrogênios vão passar por essa proteína aqui, e ela vai girar, e os hidrogênios vão passar para cá, no matriz mitocondrial, levando consigo um fosfato, onde vai vir um ADP, pegar o fosfato e virar um ATP. Os hidrogênios que vão descer aqui vão ficar aqui na matriz mitocondrial, mas os hidrogênios são muito ácidos e não pode deixar o espaço muito ácido. Então vai vir o O2, que é o receptor final de elétrons, que vai pegar os elétrons que vão estar nas proteínas, para assim os elétrons ir de proteína em proteína e sair aqui até o O2. Com o O2 pegando os elétrons, ele vai se juntar aos hidrogênios, formando assim a molécula de água, para deixar todo o clima aqui menos ácido. Agora, no saldo final de todo esse processo, falando de todos os ATPs que foram gerados, de toda a energia que foi gerada, foram geradas 32 ATPs em todo esse processo, sendo 28 contando os NADs e os FADs, e o resto com os ATPs feitos. Alguns livros e outros sites falam que são 34 ATPs que são gerados. E realmente são, mas não de uma forma líquida. Eles estão contando com aqueles ATPs que foram investidos lá na glicólise. Aí serão 34, mas falando de saldo líquido, são 32. Aí na cadeia respiratória são 28 que são gerados, por isso que na cadeia respiratória é a maior produção de ATP que tem, que são 28 gerados, sendo de quais formas? 2 NADs, que cada NAD equivale a 2,5 ATPs, então são 2 NADs, são 5 ATPs. 8 NADs no ciclo de Krebs, mesma coisa de cima, 2,5, 8 NADs são 20 ATPs. E 2 FADs, feitos lá no ciclo de Krebs, que ele vale um pouco menos. A cada 1 FAD é 1,5 ATP, então 2 FADs, 3 ATPs. No geral, a cadeia respiratória fez 28 ATPs, e todo o processo fez 32. E esse é todo o processo da respiração celular com as três etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.